Nós estamos num mês que tem algum tema, né? E o tema de hoje é o conhecimento contínuo atravessando as adversidades. Sabe que todos nós temos adversidades, tribulações. Nós precisamos ter conhecimento contínuo para livrar desses momentos de tempestades. Provavelmente você passa ou já passou, como eu já passei, por algumas tempestades. Eu estava me lembrando, quando estava estudando para essa ministração, que na época que eu vendia comida na praia, vendia comida na praia. Eu vendia salada de fruta e açaí na praia. Porque na época eu não tinha condições de pagar a mensalidade da universidade, aí eu encontrei um bico, que era ser garçom, e nas horas vagas eu vendia também os objetos desse restaurante na praia. Que esse restaurante era um restaurante que vendia açaí, né? Então muita gente consumia açaí e uma praia próxima daquele restaurante. E eu fui vender, né? Porque o proprietário pediu, aí eu fui vender. Irmão, eu nunca fui tão humilhado. E hoje eu vejo assim as pessoas vendendo comida na praia e eu fico olhando naquele tempo, porque chegou um momento que até o isopor quebrou de tanta coisa que tinha, eu perdi, as pessoas são mal educadas, algumas pessoas, né? E naquele momento eu lembro que eu parei num pé de caju, numa sombra, e na verdade eu comecei a comer os açaí, porque eu falei, não vou vender mais esse troço não. Eu não aguento mais. Eu pensei em desistir. E eu voltei, ainda trabalhei à noite como garçom. Dificuldade, irmão, não é fácil. E depois de um tempo eu desisti, porque eu falei, não é possível, eu falava, Deus, não é possível eu estar passando por isso, não desmerecendo a atividade de garçom, não é isso, mas aquele local, ele me sugava muito, naturalmente falando, espiritualmente falando, e eu desisti naquele momento, porque eu não via saída. E sabe que essa não foi a primeira tempestade que eu passei, foram várias tempestades. Eu já como advogado, eu tive que morar num pensionato, não desmerecendo quem mora em pensionato também, mas eu passei por diversas dificuldades. Dificuldades que ninguém sabia, eu nunca contei isso em ministração nenhuma, mas eu passei por muitas humilhações e dificuldades. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para o fórum, e aí eu vi uma igreja aberta, era uma igreja católica, era a única igreja que tinha na época ali, aberta. Eu entrei, fiquei naquele local ali, buscando a presença de Deus, e falei, Senhor, eu não estou mais aguentando, eu não aguento mais, eu não estou vendo saída. Eu me lembro que Deus falou no meu coração, continue, não pare. Poderia ter desistido, irmão. E outras tempestades vieram, mas eu já tinha o conhecimento contínuo, como me livrar de algumas tempestades. Eu sei que você passa por tempestade parecida ou já passou. Nós precisamos saber como sair dessas tempestades. Muitas pessoas hoje até desistem da própria vida diante da tempestade que está passando. Mas eu digo que para você que está passando, que há sempre uma vitória à frente. Que Deus, o nosso ministério, o Verbo da Vida, a nossa doutrina, não entende que Deus coloca essas tribulações para nossas vidas. Porque nós entendemos que Deus é bom. Que Deus é um Deus poderoso, é um Deus que está no seu trono, que Ele é bom, mas de forma alguma Ele vai te colocar dificuldades. Mas tem algo que acontece, que Ele quer que você prove a sua fé. Da mesma forma que Jó provou a sua fé, como homens de Deus provaram a sua fé, como José, como Paulo, como Pedro, como os discípulos, Ele quer que possamos provar a nossa fé. É nesses momentos de dificuldades que precisamos entender o propósito de Deus, não que Deus colocou aquilo,
mas Ele vai fazer com que aquilo vire um propósito. Ele vai te aperfeiçoar de uma maneira que, mesmo pegando as suas fraquezas, como diz em Coríntios, que é o significado de graça, Ele aperfeiçoa as suas fraquezas. Ele pega as suas fraquezas, aperfeiçoa para um propósito dEle. Como diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, todas as tempestades, todas as dificuldades que eu passei, estou passando, você está passando ou já passou, elas vão cooperar para o bem, para um propósito de Deus. E é por isso que nós precisamos ter esse conhecimento contínuo e entender muitas vezes o momento de dificuldade e entender que há uma vitória lá na frente, que há algo que vai acontecer na tua vida, há uma janela que vai se abrir. Nós não sabemos quando, né? Mas vai acontecer. Porque em Romanos 4:23, Deus fala, a palavra de Deus diz que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Né, Ricardo? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abra comigo lá vamos começar por essa passagem. Abra comigo em Marcos capítulo 4, no versículo 35. Você já conhece essa passagem, mas aqui tem alguns ensinamentos. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também, como ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós estamos vendo aqui uma passagem simples que provavelmente você já viu e já escutou muitas ministrações. Aqui está vendo no início do versículo dessa história que Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem. Ele disse: vamos passar. E ele foi descansar. E os discípulos, naquele momento de uma tempestade, não sabiam lidar com uma situação que não está na palavra, mas muitos doutrinadores, muitos estudiosos entendem que essa tempestade não era uma tempestade natural, era uma tempestade espiritual. Só que Jesus já tinha passado para eles muitas instruções de como passar por tribulações, de como eles deveriam agir e fazer diante de algumas adversidades. Mas naquele momento eles não tiveram como fazer. E muitas vezes nas nossas vidas, nós queremos utilizar a nossa própria força em meio às tempestades, aonde nós não vamos conseguir vencer algumas tempestades com carne e sangue, porque são questões espirituais. Aqui a palavra não está dizendo sobre isso, mas logo depois dessa passagem nós sabemos que Jesus estava indo para um endemoniado gadareno. O inimigo não estava satisfeito que Jesus estava próximo, e ele queria parar aqueles discípulos de toda forma, ele queria parar Jesus de toda forma. Aquela tempestade, ela não tinha qualquer tipo de força contra um homem de Deus, contra Jesus. Como as tempestades, se você entender algumas condições espirituais, ela não tem força contra você e contra mim.
porque a vitória já está feita. Nós precisamos passar para as outras margens. O nosso problema, muitas vezes, é que queremos fazer com a nossa própria força, no nosso tempo, querendo mostrar para Deus como deve fazer. E não deixamos Deus agir. Não deixamos Deus agir. E queremos fazer no nosso tempo, não no tempo dele. Isaías 55 diz que os pensamentos e os planos dele são bem maiores que os nossos. Então, pastor Nilson, por que vamos nos preocupar com algumas situações que Deus já planejou lá na frente? Porque estamos angustiados com situações que sequer aconteceram ainda, aonde Deus já foi à frente, Ele já conquistou a vitória. E Provérbios diz que prepare-se. Alguns preparam os cavalos, mas o Senhor que vai à frente concede a vitória. Alguns tentam preparar o cavalo para o dia da batalha, mas é Deus que vai à frente e conquista a vitória. E Provérbios 4:23, que esse é um versículo chave que você deve guardar, porque você vai lembrar dessa ministração, que diz: acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procede a sua vida. Então a palavra de Deus, ela dá muitos ensinamentos. Se você guardar o teu coração, que em hebraico é leb, coração, que a palavra no original significa mente, seu interior, seu coração. Se você blindar isso com a palavra de Deus, você vai prosperar. Você não vai ter, claro, vai passar por problemas, porque nós não pregamos um evangelho que não passa por problemas. Jesus não pregou uma palavra que não passaríamos por problemas, mas que Ele disse que venceríamos esses problemas com bom ânimo. O que eu quero que você entenda, que na verdade você já escutou várias palavras sobre isso, é que você é vitorioso, que você tem Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou. Maria Auxiliadora, mulher vitoriosa, mulher de Deus, Ele já fez, Ele está lá na frente, só esperando que você enxergue a vitória. Mas muitas vezes nós estamos com as flechas guardadas, sem saber como lidar com as flechas. Uma situação da palavra, eu amo a palavra, porque tudo tem na palavra de Deus. Se você tiver um conhecimento contínuo da palavra de Deus, eu digo para você, que você vai estar aqui com uma grande arma. Na verdade, ela é a espada, né? Então, a palavra de Deus, ela é linda. Se você ler vários livros que tem muito bons livros, né, Betinho? Cadê Betinho? Betinho lê bastante livros, e ele sabe que tudo que tem naqueles livros está aqui na palavra, né? Mas é bom ler livro, mas está na palavra. E ali a palavra, ela traz ensinamentos que nos faz crescer. Eu não sei hoje, sinceramente. Eu estava conversando com a Nayana recentemente, porque eu já passei por momentos de adversidades, momentos de ansiedades, quase caindo numa depressão. Pastor, como é que pode? Aconteceu. Eu não tenho vergonha disso. Mas eu digo para as pessoas, meu irmão, se não tivesse Deus, se não tivesse essa palavra, eu não sei o que poderia ter acontecido. Então, a nossa igreja, nós nos preocupamos com você, para que você tenha a mesma saída que está em Deus, não está em Ricardo, está em Deus, está na palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui ensinando, pregando a palavra, para que você entenda, irmão. Não é para arrecadar dízimo e oferta, não. É para que você viva com prosperidade. É que você viva uma vida abundante. Para que você saia desse momento de tribulação. Mas isso vai depender de você avançar, de você pegar a pá, de você começar a cavar. Deus, Ele está no controle de tudo, mas Ele deu algo precioso para mim e para você, que é o livre-arbítrio, a escolha.
Imagine se ele fosse um controlador. Eu estaria aqui como um robô falando para vocês. Não, ele não faz isso. Ele não te tratou como um robô. Ele te deu um livre-arbítrio. Agora, as suas escolhas vão gerar consequências. Consequências negativas e consequências positivas. Então, precisamos avançar em Deus. Reconhecer que nesses momentos de tempestades, nós precisamos ter um conhecimento cada vez mais contínuo a respeito da palavra de Deus. Isaías 1 diz: se quiserdes e pedirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra, ela é rica, ela é viva e eficaz. Então nós estamos apenas fazendo culto, porque estamos aqui adorando, ministrar, que é bom, mas é para que você vença as adversidades. A igreja, ela tem uma função social gigantesca. Ela tem uma função social de tratar pessoas que o poder público não consegue tratar, que pessoas lá fora não conseguem tratar. Nós estamos aqui como irmãos, como comunhão, como igreja, para vencer batalhas, em conjunto, em unidade, para vencer as batalhas. Os seus problemas são os meus problemas. Os meus problemas, eu creio que sejam os seus problemas também, porque nós estamos em família. Estamos em família. Então, se você está passando por um momento, esse é um problema também meu, que podemos tentar solucionar. Eu não vou solucionar todos os problemas, mas eu posso, por meio da minha experiência, te ajudar, ou um outro pastor, outro ministro, te ajudar a passar por uma situação, mesmo trazendo para você um conhecimento contínuo. Amém? Eu queria que você abrisse comigo essa passagem, que é a passagem principal da ministração, que o tempo passa rápido, mas nós vamos concluir de uma maneira eficaz. Amém? Abra comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Sabe que grandes homens de Deus passaram por muitas dificuldades. E tem uma passagem que eu não vou falar aqui, que não vai dar tempo, mas está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Depois você vai em casa ler essa passagem, que é uma passagem, assim, para mim, que eu gosto muito dessa passagem, que é uma passagem que conta que Davi foi para a guerra. Quando ele voltou para Ziclac, estava tudo destruído. Seus filhos, suas esposas, as esposas de todo mundo tinham sido levados pelo inimigo. E Davi chega de uma vitória, de uma guerra, tudo indo certo, tudo indo bem. Quantas coisas às vezes acontecem assim, você está tudo indo bem e de repente uma tempestade. É o que aconteceu com Davi nessa passagem. Vitória, guerra, ganhamos, felizes. Chegou lá na cidade, cadê as nossas esposas, cadê nossos filhos? Tudo pegando fogo, o que aconteceu? Os homens de Davi, os guerreiros de Davi, olharam para Davi e falaram: a culpa é sua. Vamos apedrejar você, vamos matar você. Irmão, imagina o que Davi passou naquele momento. No momento de vitória para um momento de derrota. Quantas coisas acontecem isso na nossa vida, nós estamos ali bem, de repente vem uma tempestade. Mas sabe o que Davi fez? Depois você vai ler em casa, mais completo. Ele buscou ao Senhor. Ele foi a Deus, ele foi na presença de Deus, orar a Deus. Deus, o que é isso que eu estou passando? Isso não pode ser do Senhor. E ali, na presença de Deus, Deus dá uma direção. Porque ele estava sensível para receber uma direção. E ele encontra os inimigos. Ele encontra uma pessoa que direciona ele para os inimigos. E ele recupera todas as esposas e filhos. No momento de vitória, há adversidade para um momento novamente de vitória. Porque Davi entendia que Deus, ele é poderoso, que não ia deixá-lo para trás. Deus sabia que Deus tinha algo muito grande para ele.
E ele recuperou. Ele poderia muito bem chegar e chorar, que não é normal isso acontecer, mas ele poderia ficar: ah, meu Deus, morreu todo mundo, eu vou ficar aqui, não aguento mais a minha vida, pronto, me matem, né? Estou triste, me matem logo. Não, o que ele fez? Levantou a cabeça. É isso que eu quero falar para você. Levante a tua cabeça, ore a Deus, peça a Deus e avance, que a vitória é dele. E aqui é uma passagem muito interessante, um pouco longa, mas nós vamos tirar dessa passagem algo que está na sua mão, que nunca mais você vai esquecer. Nós vamos pegar 5 princípios que estão nessa passagem e você não vai esquecer quando você passar por uma adversidade. Toda vez que você passar por uma adversidade, por uma tempestade, você vai lembrar dessa passagem. Você vai lembrar que Jesus repreendeu o vento, a tempestade. Você vai lembrar que Paulo, em Atos 27, passou por uma tempestade. Você vai lembrar também que o anjo disse para ele: não temais. Não temas, irmão. O anjo falou para Paulo. Depois você lê essa passagem, mas vamos lá. Diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Presta atenção: 3 reinos contra Josafá. 3 grandes reinos contra Josafá. Será? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande, repita comigo, grande. Não era pequena multidão não, irmão. Era uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eles que já estão em Hazazon Tamar. Não coloque o nome do seu filho com esse nome. Que é em Gedi. Então Josafá temeu. Normal, irmão, você tem medo. Não se está constrangido, você tem medo. Mas medo é algo que precisa ser um momento e passar. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. 1 João 4. O perfeito amor lança fora todo medo. É comum você sentir medo. Ele temeu. Mas o que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou o jejum em todo Judá. Judá significa louvor. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e tudo na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não a este a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nós dão a pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Josafá está dizendo para Deus: lembra, Deus, o que você fez. Eis, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé perante o Senhor,
como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio, repita comigo, o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dais ouvidos todo Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos disse: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Tem peleja que não é sua, irmão. Deus já está tratando. Tem guerras que não são suas. Deus já está tratando. E no versículo 18, no versículo 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Né, pastor Cirilo? Deus é maravilhoso. Deus é grande. E achareis no fim do vale, diante do deserto, Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou contra o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Logo após, nesses versículos que continuam, se deu para entender que eles estavam no momento de guerra. 3 grandes multidões estavam a caminho de Israel, a caminho para tentar derrotar aquele povo. Josafá tinha acabado de uma situação com Acabe. Acabe tinha acabado de morrer e estava numa situação de transição. Era um momento atípico. E ele recebe essa notícia que 3 grandes reinos iam acabar com eles. Nos olhos naturais, irmão, não tinha chance nenhuma para eles. Mas eles recorreram a um Deus todo-poderoso, que ele vai à frente de qualquer tipo de guerra. E naquela guerra, Deus fala para eles: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Quem vai vencer essa guerra sou eu. E ele dá algumas instruções para aqueles homens de Deus. E o que acontece é que quando eles chegam até aquele momento ali para a guerra, aqueles povos tinham sido, eles mesmos começaram a brigar entre eles em guerra. E quando eles chegaram naquele local, não tinha mais ninguém. Não havia mais adversidade. Não havia mais tempestade. Não havia mais peleja. É o que eu falo para você, irmão. Se você acalmar o teu coração, guardar o teu coração, que Ele vai proceder a tua vida, se acalme. Deus já está lá na frente, concedendo a sua vitória. Isso não é uma palavra motivacional, não é uma palavra positiva, isso é uma palavra de fé, irmão. Se você quer receber essa palavra, você pega essa palavra e fica com ela. Você tem que pegar essa palavra e falar: essa palavra é para mim. Estou passando por tempestade, mas eu creio que vou me livrar. Eu sei que eu vou vencer essa guerra, eu vou passar e nada vai me parar. Nada pode te parar, irmão. Em Coríntios diz que os anjos olham para nós e olham como um espetáculo. Imagine os anjos do Senhor olhar para você, Rafael: esse é um homem de Deus, é um espetáculo. É um espetáculo. Como é que muitas vezes nós estamos nos sentindo pequenos diante de algumas situações? Eu quero que você, a partir de hoje, levante o seu rosto, levante a sua cabeça, não para uma situação arrogante ou petulante, mas que você ande com a cabeça erguida, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e nada pode te parar. Se você está guardando os mandamentos de Deus, nada pode te parar, nem as tempestades. Você precisa fazer aqui 5 coisas que está na sua mão, que você nunca mais vai esquecer. Se você, não estou dizendo que isso aqui é a solução para tudo,
mas é algo que vai fazer para que você não esqueça. É algo que vai trazer uma concentração numa situação que eu pensei, para que você lembre desse momento, dessa ministração, e olhe para a sua mão. Olha aí para a sua mão. Aqui vão ter 5 princípios que nós vamos falar aqui com base nessa passagem. O primeiro princípio, você usa esse dedão para biometria. Há apenas uma identidade. Você é único. Se você for em qualquer outro local e tentar passar outra biometria, não vai dar certo. Sempre vai ser a sua identidade. Aqui na passagem, o que Josafá fez no versículo 3 foi buscar ao Senhor. Ele buscou ao Senhor, ele buscou a sua identidade. Você, a primeira coisa que tem que fazer diante de uma tempestade é buscar o Senhor, buscar a sua identidade em Deus. Se você é um filho de Deus, você precisa falar: eu sou um homem de uma mulher de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um amigo de Deus. Buscar a sua identidade. O segundo é foco. Você aponta a direção para algo. Toda vez que você vai querer mostrar alguma coisa, você vai apontar. Você vai determinar, é aquela direção ali. Qual é o banheiro? É para lá. Sala VIP é para cá. Então você vai apontar. E aqui no versículo 4 diz que Judá se ajuntou para pedir socorro. O foco está também na questão da direção, da comunidade, da unidade. Nós precisamos estar conectados, unidos, juntos. Aqui, Judá, diante de uma tempestade, eles se ajuntaram para pedir socorro. Não foi apenas um homem, foi várias pessoas que pediram socorro. Então, foco, direção, porque aqui diz que todas as cidades de Judá vieram para buscar quem? O Senhor. Essa é a direção. No momento que nós estamos aqui, estamos buscando ao Senhor, estamos buscando a sua palavra. É como se fosse: Deus, me traga a tua palavra, eu quero receber a sua palavra, eu preciso sair dessa tempestade. O Ricardo está ali na frente, mas eu creio que o Senhor está ministrando por meio da vida dele. Essa é a direção, esse é o foco. O outro dedo é um dedo que ele comunica algo errado, mas é só para você lembrar. Se eu abaixar os demais, comunica algo errado, eu jamais vou fazer isso. Mas ele tem uma comunicação errada, mas é só para você lembrar que esse dedo do meio é uma comunicação. E essa comunicação foi o que aconteceu no versículo 6, que diz que eles começaram a clamar a Deus. Eles procuraram conversar, eles procuraram pedir a Deus, aclamar a Deus, comunicar com Deus. Aonde Josafá: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Senhor dos céus? Salmo 121, eleva meus olhos para o alto, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá do dono do céu e da terra. O seu socorro não vem apenas de homens, mas vem do dono do céu e da terra. O quarto dedo aqui é o dedo da aliança. Para que você, do lado esquerdo, se você já é casado, vai facilitar, mas é o dedo da aliança. Que diz aqui no versículo 13: e todo Judá estava de pé perante o Senhor. Estavam de pé clamando a Deus, como também as suas crianças, e as suas mulheres e seus filhos. Eles estavam naquele momento, depois de ter identificado a identidade, ter buscado a direção, ter orado a Deus, eles estavam naquele momento: Senhor, nós temos uma aliança contigo. Nós sabemos que o Senhor vai nos livrar dessa peleja. E nós sabemos que o último dedo aqui, para que você lembre, é um dedo, muitas vezes, o dedo mínimo, né? Mindinho, pequeno, né? Que às vezes você olha assim e fala: não, esse dedo aqui, o que ele faz? Ele tem uma função. Esse dedo, apesar de ser o menor, ele vai ser o maior de todos os demais. Porque isso aqui vai significar o que Josafá e aqueles homens fizeram
diante de uma tempestade. Quando nós estamos num momento de tempestade, de adversidade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ser humildes para reconhecer que não podemos vencer com as nossas próprias forças. Esse dedo aqui é o dedo da humildade. Eu já falei numa ministração que humildade vem de humus, significa terra fértil. E se você é uma terra fértil, que eu creio nisso, você está recebendo essa palavra e vai pegar essa palavra e vai regar para ela crescer. E esse dedo significa humildade. Josafá, no versículo 18, diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra. Naquele momento de adversidade, ele era um rei, ele era uma autoridade, mas ele mesmo sabendo que ele era uma autoridade, ele foi humilde, ele não foi orgulhoso, porque a palavra de Deus diz que os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Então aqui ele foi humilde, se prostrou a rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. No momento de uma tribulação, você precisa ser humilde para reconhecer, se prostrar a Deus e falar: Senhor, Jesus, eu não consigo, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. E ele foi humilde para isso. E sabe, se você seguir os 5 princípios, se o louvor quiser subir, fiquem à vontade, nós estamos terminando. Se você seguir esses 5 princípios, que foram apenas para que você lembre dessa passagem, para vocês atravessar tempestades. Porque Churchill, na guerra, ele disse na guerra: se você está passando por um inferno, não pare. Mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, se você passar, mesmo se você passar e não é ficar, Ele está contigo, irmão. Ele está contigo. Você pode passar. Churchill disse: se você estiver atravessando o inferno, não pare. É o seguinte: não pare. Não pare. Continue. Avance. Porque é uma vitória. E aqui, qual é a consequência dessa vitória? Qual é a consequência de você reconhecer que Deus ele é um poderoso para nos livrar das guerras, das tempestades? É a abundância. Jesus pregou sobre isso. Jesus deixou bem claro para eles: tenham bom ânimo, vocês vão ter uma vida abundante. A vida abundante é uma vida que você não vai ter, vamos colocar assim, vai ter problemas, mas viver uma vida sem necessidades, uma vida plena, uma vida em paz, como Patrícia pregou no primeiro culto hoje, uma paz que excede todo entendimento. Isso é uma vida abundante, não é prosperidade de dinheiro. É bom também, não tem problema com isso. É bom você ter um bom carro, bom você ter um bom apartamento, não tem problema, uma boa roupa, não tem problema com isso. Mas há algo maior que isso, que é uma vida em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. E quando você cumpre tudo isso, meu irmão, você é próspero. Você é próspero. Então não deixe que pensamentos do inimigo tente te barrar, dizendo você não é possível. Você acha que esses pensamentos não vinham para mim na época lá da praia, eu vendendo coisas, falando: olha você vendendo coisa na praia, com todo respeito quem vende, olha você, como é que você está? Se esses pensamentos vinham para mim, provavelmente vêm para você. Às vezes vem pensamentos dizendo para você: você não vai ser nada da vida. Olha seus pais, o que aconteceu com ele, vai acontecer a mesma coisa. Irmão, quebre isso em nome de Jesus. Quebre esse pensamento, substitui esse pensamento pelos pensamentos de Deus. Não deixe que o inimigo, como Patrícia pregou no primeiro culto, coloque setas. Não deixe que esses pensamentos fiquem na sua mente. Lance. 1 Pedro capítulo 5, 7. A palavra de Deus diz: lance todas as suas ansiedades para Ele. Lançar não é apenas você jogar, é você lançar mesmo, que Ele vai cuidar de tudo. Então, se alguém falar para você que você não é capaz, você vai levantar a cabeça e vai falar assim: eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nada pode me parar.
permita, irmão, que as coisas ou pessoas te parem. Não deixe. Esses homens aqui estavam com medo, temendo de medo, mas eles não permitiram. E sabe o que aconteceu? A palavra lá no versículo 25 diz que, entretanto, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Aqueles guerreiros estavam mortos, os moabitas, amorreus e outro povo, estavam todos ali mortos. E eles foram saquear os despojos, o que tinha ali de riqueza entre eles. E acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, e como também objetos preciosos. E tomaram para si, tanto que não poderiam nem levar mais. Era tanta riqueza que eles nem poderiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muita coisa, irmão. Era muita coisa. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai transbordar, Deus vai te trazer uma vitória, e você vai falar: meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Vai transbordar tanto que você vai doar, vai dar para as pessoas. Está precisando aqui, está aqui. A igreja está precisando, está aqui também. É desse jeito que Deus faz, irmão. É desse jeito que Deus faz. Levante. Vamos adorar o Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Ele jamais vai te deixar na peleja. Ele não esqueceu de você. Lembre dessa ministração. Leve essa palavra, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, para o teu coração, e leve para a sua vida. E lembre que há uma vitória. Mas eu sei que, infelizmente, ainda tem pessoas que não conhecem o nosso Deus, ou conhecem, mas ainda não fizeram uma confissão. Às vezes você já conhece, você ama Jesus, você vem para a igreja, ou já foi para a igreja, está vindo algumas vezes, mas ainda não fez uma oração. Tem um mandamento na palavra, irmão, que diz que você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e reconhecer e crer com o teu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Você pode falar: mas Ricardo, eu reconheço Jesus, mas há uma necessidade que você confesse. Esse é um mandamento. E se você está nesse lugar que ainda não fez essa oração, você é um homem, uma mulher corajoso, eu queria que você levantasse sua mão. Se você ainda não fez essa oração, você não pode perder essa oportunidade, irmão. Tem alguém nesse lugar que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Todos salvos? Vou te dar mais uma chance. Você está aqui num momento propício, uma grande oportunidade. É só você levantar a sua mão. Se você está passando por algum momento de enfermidade, que necessita de oração, eu queria que você levantasse sua mão. Tem alguém nesse lugar que está precisando de oração por alguma adversidade que você está passando? Tem alguém? Tem algumas pessoas ali. Eu queria que vocês, em concordância com nossos irmãos que levantaram as mãos, nós vamos orar por vocês, irmão. Nós declaramos que vocês já são curados e sarados. Mas como igreja, nós vamos determinar, em nome de Jesus, que vocês vão sair daqui totalmente curados e sarados. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. O Senhor é o Yahvé Rafá, o Deus da cura, o Deus da provisão,
Obrigado, Senhor, porque essas pessoas vieram para esse lugar receber a Tua palavra. Elas estão passando por um momento momentâneo, temporário de enfermidade. E nós declaramos em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu, nós declaramos em nome de Jesus, elas curadas e saradas, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Eu queria agora falar para vocês que estão nos assistindo aí no YouTube. Possa ser que você está vendo essa ministração dias depois. Eu quero declarar na tua vida bênçãos, prosperidade. E se você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos orar agora e declarar na tua vida. Eu queria que você repetisse comigo o que a palavra de Deus diz em Romanos 10:9. Que a palavra de Deus diz para confessar, aquele que crê e confessar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Então repita comigo: eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E nesse momento eu confesso meus pecados e creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Amém? Se você fez essa oração, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.